Convido a senhora Ministra das Finanças, doutora Vera Davos de Souza, para apresentar o ponto. Faz favor. Muito obrigada, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Nacional, distintos membros da mesa do presídio, senhoras e senhores deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Propomos-nos apresentar a proposta de relatório de execução referente ao terceiro trimestre do Orçamento Geral do Estado de 2024. É um documento com alguma extensão e alguns anexos. Vamos procurar, ao longo da apresentação, destacar elementos que ajudam a perceber, ter uma fotografia dos elementos principais do documento e facilitar o debate. O documento foi preparado com base num conjunto de pressupostos, enquadramento macroeconômico, e vale destacar alguns indicadores: a taxa de crescimento do PIB até fecho do segundo trimestre de 2024, em torno de 4,1%, a inflação, já com referência ao terceiro trimestre, 21,5%, produção petrolífera 1,15 milhões de barris de dia e preço de petróleo 79,13 dólares por barril. Entrando para a execução do Orçamento Geral do Estado propriamente dita, começamos por falar das receitas. Durante o período em referência ao terceiro trimestre, foram arrecadadas receitas totais de cerca de 4,33 bilhões de kwanzas, correspondentes a uma execução de 18% face ao hoje estimado e um aumento de 19% em comparação com o período homólogo. Destas receitas totais, cerca de 3,89 bilhões representaram receitas correntes e 440,95 mil milhões de kwanzas representaram receitas de capital. No que diz respeito às despesas, no período em referência tivemos despesas totais na ordem dos 4,7 bilhões de kwanzas, representando uma execução de 19% face ao valor do OGE e um aumento de 22% face ao período homólogo. Olhando para o detalhe dessas despesas, começando pela repartição entre despesas correntes e despesas de capital, vale referir que tivemos 2,51 bilhões em despesas correntes e 2,19 bilhões em despesas de capital. No caso de distribuição funcional da despesa diz respeito, tivemos no trimestre encargos financeiros a registrar uma execução de 13%, uma participação de 40% em relação ao orçamento aprovado, 13% em relação ao orçamento aprovado e uma participação de 40% do total da despesa do período. O primeiro relativamente a todas as outras despesas. Setor social, o segundo, com uma execução de 23% e uma participação de 24% da despesa total, e o setor da defesa e segurança, o terceiro, com um peso de 16% e uma execução na ordem de 43% do orçamento anual. No que diz respeito ao programa de investimentos públicos, foram realizados. Gostaríamos também de nos desculpar junto dos contribuintes e cidadãos pelos atos lesivos praticados pelos agentes públicos contra a gestão do erário público e assegurar que continuaremos vigilantes e adotaremos as medidas necessárias para que situações dessas não voltem a acontecer. E confiamos nas autoridades que estão a trabalhar para que as pessoas comprovadamente culpadas possam ser devidamente responsabilizadas. Gostaríamos também de lançar um apelo aos gestores econômicos que defendam os seus recursos ganhos com sacrifício e suor, defendam como não alimentando apetites inconfessos, não aliciando funcionários públicos, mas sim e sobretudo denunciando toda e qualquer tentativa de extorsão ou aliciamento, por uma Angola melhor para todos. Obrigada. Das despesas na ordem de 827,75 mil milhões de kwanzas, representando uma execução de 36%,
em relação à despesa autorizada e um aumento de 8% comparativamente ao período homólogo. Relativamente a estas infraestruturas, desagregando por função e subfunção, tivemos o setor social e econômico, aqueles que tiveram maior execução, com uma execução de 362,05 e 346,77 mil milhões de kwanzas, respectivamente. Um dos anexos do relatório é um documento que chamamos Relatório de Impacto Econômico e Social da Execução do OGE. Começamos a elaborar esse documento na sequência de recomendações que recebemos dessa Casa das Leis. Neste anexo tem um pouco mais de detalhe relativamente às ações que foram concretizadas e eu gostaria de destacar alguma destas ações, como, por exemplo, no setor da educação, onde foram disponibilizadas e operacionalizadas 65.277 salas no ensino primário, 9.069 salas no primeiro ciclo do ensino secundário, 12.152 salas no segundo ciclo do ensino secundário e 33.081 salas em complexos escolares. Destacar que no período em referência também foi implementado o projeto piloto sob a metodologia da aprendizagem na idade certa, nas províncias de Luanda, Benguela, Huila e Cunene, onde foram capacitados 43 professores nesta metodologia, com impacto direto sobre 22 alunos em 71 escolas. Também temos dados do número de crianças abrangidas pela merenda escolar, 1.817 escolas do ensino primário, com 1.051.000 alunos do ensino primário beneficiados, e temos também dados relativos à classe de iniciação. Foram capacitados também professores, cerca de 180, e 2.000 gestores escolares em matéria de educação especial e inclusiva, e foram ainda adquiridas 33.260 carteiras escolares. Setor da saúde, também destacar alguns dados: aumento de 500 camas hospitalares, como resultado da inauguração e reinauguração do Hospital Geral de Cacoaco, Heróis de Fangondo, com 300 camas na província de Luanda, e o Hospital Geral do Cunene, General Simeone Mukundo, com 200 camas. Foram disponibilizados 2 centros de hemodiálise, sendo um na província de Luanda e outro na província de Cunene, e também temos dados relacionados com a campanha de vacinação, entre outros. Setor da assistência social e proteção social, gostaríamos de destacar o facto de 11.170 famílias beneficiarem de transferências sociais monetárias ao abrigo do Quenda, e terem sido apoiadas 8.954 famílias com cestas básicas de alimentos e 7.123 famílias vítimas de calamidades. Tivemos também o registro de maior velocidade na execução física e financeira das obras de construção das infraestruturas integradas do SUMB e também da circular do SUM, bem como 5,4 km de vias asfaltadas na província de Benguela. Só para citar 2 exemplos. Setor de energia e águas, gostaríamos de destacar a construção do sistema de abastecimento de água de Canacassala, na Bangongo, reabilitação de um sistema de captação, tratamento e distribuição de água no Menong e reabilitação e expansão do sistema de abastecimento de água de Cacuzo. Indo para o balanço do plano anual de endividamento, gostaríamos de destacar que no trimestre em referência continua a interação naturalmente com instituições financeiras ou com entes privados que, através de instituições financeiras, quisessem adquirir instrumentos de dívida do Estado, de modo que fizemos emissões que totalizaram 1,8 bilhões de kwanzas no mercado interno e pagamos prestações de juros e capital a instituições financeiras e a clientes individuais através dessas instituições financeiras de 2,46 bilhões de kwanzas, de modo que significa que pagamos mais do que emitimos nova dívida. No que diz respeito à relação com financiadores externos, foram desembolsados 322,47 mil milhões de kwanzas e verificou-se um serviço da dívida na ordem de 1,26 bilhões de kwanzas. Aqui também pagamos mais do que desembolsamos linhas de financiamento. Olhando para o estoque da dívida natureza financeira, naturalmente, temos estoque da dívida pública a totalizar cerca de 58,88 bilhões de kwanzas, com a dívida governamental a equivaler a 97% desse valor e a dívida das empresas públicas, Sonangol e TAG, a representar 3%. O exercício
O trimestre em referência terminou com déficit